Hoje, o contexto é o seguinte: é a disciplina Pesquisa em Artes Cênicas de vossa autoria de Bião, e a gente tinha dividido essa disciplina em 3 módulos, sendo que o último módulo seria uma leitura dramática de uma peça que é o encontro de Descartes com Jovem Pascal, e nós, quando o Bião faleceu, nós substituímos isso por uma homenagem a ele. E a conversa com você está nesse contexto da homenagem a ele. Maria Eugênia, na semana passada, fez um pequeno filme com Isa Trigo, em que ela fala muito lindamente de você e dele. E a primeira ideia assim, que eu tive foi que você resgatasse para a gente como foi que surgiu essa disciplina, com que finalidade e o que é que vocês fizeram com ela. Vou botar para ela. Na hora que eu botar você acabou de falar. Mas isso poderia girar, né? Não, ia sutileza. Bom. Nossa, isso giraria, bom. Vamos? A criação da disciplina. Então, nós encaramos isso que normalmente se chama de disciplina, na verdade, como um encontro. E era a chance que nós tínhamos de passar para as pessoas, comunicar o que existia em termos de conhecimento sobre os processos, métodos, desafios de pesquisa e, ao mesmo tempo, ouvir das pessoas suas experiências, que todas as pessoas, de alguma forma, têm alguma experiência, algum feeling, algum sentimento, às vezes opinião, às vezes não muito fundamentado, sobre o que é pesquisar. Na medida em que as pessoas todas, quem procura o programa, de alguma forma está motivado a se tornar pesquisador, porque a ideia do doutorado é realmente formar pesquisador. A ideia original do mestrado, lá pelos anos 70 e 80, era formar o professor universitário, porque não existia isso. Algumas pessoas iam para o exterior e retornavam e eram professores da universidade, mas a maioria não tinha pós-graduação. Então, todo o sistema de pós-graduação em nível de mestrado foi criado na década de 70 e 80, mais, começou antes, em 60, mas em 69 nós tivemos o primeiro mestrado em matemática aqui. Nos anos 70 e 80, exatamente, se criou, o governo realmente incentivou muito um sistema nacional de formação de professores universitários. Então a ideia do mestrado, inicialmente, foi essa. Depois o mestrado acabou sendo uma etapa intermediária entre a graduação e o doutorado, assim, uma preparação, um ensaio, uma introdução, iniciação. Mudou um pouco o caráter, porque muita gente já tinha mestrado e o que se almejava era que as pessoas se tornassem doutores para poderem pesquisar. Então, a ideia de pesquisa em artes cênicas, que é uma matéria que existe para o mestrado e para o doutorado, é o oferecimento de uma gama de conhecimentos que já existem, que são fruto do trabalho de muita gente, de sistematização, sobre os processos de pesquisa, a metodologia, desde assim a temática, a escolha da temática, a relevância, a formulação do problema, a escolha do percurso metodológico, a maneira de coleta de informações e dados, e análise desses dados e a elaboração da conclusão. Então, esse processo, que a gente pode misturar a ordem desses itens quanto quiser, e isso é possível, não há um rigor tão forte assim para manter essa sequência, mas, em geral, uma pesquisa é composta desses elementos. Você dava essa disciplina com ele desde o início? Pesquisa em artes cênicas eu já vinha com uma experiência que ele ainda não tinha, de metodologia de pesquisa na pós-educação, que quando eu terminei meu doutorado em 90, eu me tornei professor da pós de educação. Nós criamos lá o doutorado em 92, eu fui coordenador do mestrado e ficava ministrando essa disciplina lá, metodologia de pesquisa. Não me lembro como chama lá. Acho que é pesquisa em educação, alguma coisa assim.
Aí nós aqui organizamos juntos, né? Ele com a experiência dele, né? Muito de artista, de envolvimento com a prática artística também, e de pensar as artes cênicas de um modo geral, e eu com o fundamento mais educacional e essa coisa da metodologia científica. Nós criamos uma turma em Ilhéus com a UESC, lá no mestrado em educação, e eu fiquei encarregado disso, toda a formação do pessoal da UESC, do que se refere à metodologia de pesquisa. Então é essa história da pesquisa em artes cênicas. Todo programa de pós-graduação tem que ter essa matéria. Poucos programas, eu diria, no Brasil fazem essa matéria com o cuidado que a gente fazia em educação e passou a fazer em artes cênicas. Em geral, os programas deixam as pessoas muito à vontade para ir lendo e pesquisando e escolhendo suas metodologias. Não há um acompanhamento e uma fundamentação teórica mais rigorosa. Foi isso que eu observei nessa minha vivência de 30 e tantos anos de universidade, de andar para rodar por aí, visitar vários programas. Eu acho que a gente tem um programa, não sei como é que está exatamente agora, mas pelo menos quando ele foi criado e nos 10 anos em que eu permaneci muito ligado a esse programa de pós-graduação, o programa era um programa muito consistente, de muitas leituras, onde nós pegávamos inclusive conhecimentos sobre método experimental, e aí entrava na etnometodologia, na pesquisação. A gente dava todas as modalidades existentes para a pessoa conhecer e, evidentemente, optava por uma delas e aprofundava esses conhecimentos junto com o seu orientador. É isso. Aqui chegou a discutir essa questão das disciplinas obrigatórias, e essa, por exemplo, é uma atividade obrigatória, e uma possível incompatibilidade com todo o momento de inquietação do pesquisador, de ir para campo, de coletar dados e tal, e que por isso, então, talvez essa exigência engessasse muito o curso. E você fala uma coisa agora que é muito o contrário, né? Que é assim, um cuidado de estar aqui em contato, orientando leituras, mas ao mesmo tempo abrindo para o estudante, para o doutorando, um leque de possibilidades, né? Com certeza. Como é que você vê isso? Por isso que está no primeiro semestre, e tem que estar no primeiro semestre, né? Porque algumas pessoas têm conhecimento, ainda mais quem está no doutorado já passou por um mestrado, já leu várias coisas sobre isso e tal. Não impede de você ao mesmo tempo estar aprofundando os seus estudos, seu quadro teórico, de estar no campo, já fazendo os primeiros contatos, né? Até coletando dados já pode ir. Agora, depois pode rever, pode ser que não sirvam, algumas coisas não sirvam, né? Porque já ainda está no primeiro semestre. Eu não vejo incompatibilidade dessa matéria com toda a atividade prática do estudante da pós. Não vejo incompatibilidade, pode fazer as duas coisas. Mas que fazer essas leituras no primeiro semestre, estudando mesmo, conhecendo para poder fazer a opção mais adequada à sua proposta, eu considero isso fundamental. O fato de ser obrigatório, é óbvio, né? Precisa, para você estar formando um pesquisador, como é que não vai conhecer os fundamentos do trabalho da pesquisa? Você quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Não, já que a gente tocou em currículo, assim, quando foi criado o currículo, Bião procurou informação como era o de letras. Em letras eles tinham uma coisa chamada seminários avançados, e aí adotamos isso também. Por que esse nome? Para ficar aberto, porque se você pensar arte cênica, você tem tantas vertentes possíveis, né, para criar disciplina. Aí nós deixamos isso para as optativas. E os seminários avançados, a ideia era o seguinte: os professores encarregados procurariam informações sobre o que há de mais contemporâneo, o que está no momento sendo discutido. De repente, o conceito do pós-dramático, e aí vem o pessoal do Teatro de Soleil, como é que entra a atividade circense no campo do teatro, enfim. Escolher temas que sejam calientes para os estudantes discutirem com os professores nesse seminário, né? A ideia foi essa. É obrigatório porque todo mundo passando por isso passaria por uma reflexão sobre o que existe, né, de artes cênicas na contemporaneidade.
Então, o seminário lançados um para o mestrado e o 2 para o doutorado. Essa foi a estrutura básica do currículo. E aí, o doutorado, como tem uma carga maior, e nós achamos que era importante o estudante de doutorado ter mais contato com professores, além do mestrado que ele fez, ele ter mais contato, e isso é uma exigência também das normas de pós-graduação, foram criadas 2 matérias obrigatórias, que são forma de espetáculo e processo de encenação. Então, a ideia é a seguinte, é essa relação aqui, né, do yin e yang, do Tao. Você estuda como se produz ou processa uma criação artística e você estuda a forma dela no final, né? Então essas 2 formas se complementam, quer dizer, você estuda tanto o espetáculo na sua forma finalizada, quanto o espetáculo na sua construção. Aí, juntando com o seminário 2, com metodologia de pesquisa, com o currículo arrasador. As optativas entram assim para as pessoas escolherem. Por exemplo, se eu estou pesquisando mais na área de encenação, aí eu vou pegar um professor que está mais ligado à direção teatral, ao trabalho de ator. Se eu estou vendo técnicas de espetáculo, eu vou pegar um professor que é cenógrafo e que está bem por dentro do que existe de cenografia, do que tem sido feito, da história, enfim. Sérgio, você lembra como o doutorado começou? Quantos professores eram? Bom, a criação do programa, 5 professores. Nossa. Uma ousadia imensa. Eu dizia, Bião, não vai dar certo, não vai conseguir. Bião, não tem como. Bião botou na cabeça que era para criar. Eles tinham criado o grupo de pesquisa em 94. Não está vendo que é impossível, as exigências da CAPES. Quando eu voltei do doutorado, eu me tornei coordenador do mestrado em educação em 92. Quando chegou no fim de 92, a reitora me nomeou coordenador central de pesquisa da UFBA toda. Então, assim, o pró-reitor me consultou, e aí nós combinamos lá, o professor Verheyen assumiu a coordenação do mestrado e eu fui então para a pró-reitoria. Aí, na pró-reitoria eu tive um contato muito próximo com o CAPES, porque nós tínhamos na época uns 27, 28 programas de pós-graduação. Eu supervisionava todos, atualmente a gente tem acho, quase 60. Eu supervisionava todos os programas, acompanhava via currículo, via avaliação da CAPES. Então eu tinha um contato muito próximo com a CAPES. E eu sabia as exigências da CAPES, já começava naquele tempo o grau de exigência, de que o professor tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que pesquisar, não. Aí eu dizia, a gente não vai conseguir. Não é possível. 5 pessoas, não é possível. Quem eram os 5? Mais adiante, aí os 5. Em teatro, quem a gente tem com doutorado? Bião e Hackler. Em dança, tem 2 com doutorado em dança, chama Leda e Suzana. E eu de educação com o doutorado em teatro. Então foram esses 5 que começaram. Leda e Suzana, da dança, Bião e Hackler do teatro e eu da educação. Então quer dizer que o Bião nesse sentido ficava espoliado. Cão! E ele estava na pró-reitoria de extensão, ele era o pró-reitor. Eu digo, Bião, você vai largar a pró-reitoria para criar esse programa, Bião? Não invente problema, Bião, pelo amor de Deus. E aí Ele, empenhado, e realmente era um desbravador, né? Realmente, e essa visão de que é possível realizar. Eu fazia um pouco o papel do pé no chão, entendeu? Virgem com ascendente virgem, razão pura. Então, olha aqui, ele tchá! Aí ele ia para frente e realmente tocava. Mas é claro, eu dizia isso no sentido da gente tomar todos os cuidados para dar certo, né? Mas é claro que todos nós 5 nos empenhamos bastante. Depois entrou Ciane, entrou Catarina. Aí as pessoas foram terminando seus doutorados, Cleice terminou o doutorado. Aos poucos o corpo docente foi crescendo, a gente chegou a 30 anos, né? A partir de 5 da 30 anos. Então, isso que eu acho que é interessante ver, a gente analisar. Como a atuação de um professor, artista, pesquisador pode gerar todo um sistema
Parou de gravar? Não, continue, não, continue. Continua? Continue. Porque a bateria tá péssima. A bateria perdeu.